Uma pergunta que aparece às vezes para mim: William, agora meu fermento está pronto. Eu vou usar ele para fazer o pão e aí quando eu vou fazer pão de novo, eu tenho que fazer tudo de novo? Não, lógico que não. Uma vez que você tem o fermento pronto, você não precisa repetir todo aquele processo de 10 dias novamente, você pode alimentá-lo. E como é que a gente vai fazer isso? Tudo que você precisa ter é uma isca deste fermento na geladeira. E nesse vídeo eu vou te explicar como que você alimenta, o que você observa, como você vai saber o momento correto para utilizar, o que está acontecendo ali dentro e como que você faz para sempre ter fermento em quantidade que você não precise fazer o descarte. Alimentar, refrescar, renovar, qualquer coisa desse gênero são sinônimos. E o descarte, o famoso descarte, o que é? O descarte você tem que fazer quando você tem quantidade a mais que o necessário de fermento. Algumas professoras, alguns professores que ensinam fermentação natural te ensinam um método de cuidado do fermento com descarte. Ou seja, você sempre alimenta o fermento, guarda, quando você for usar novamente, você tem que jogar uma parte daquilo fora e alimentar de novo. O método que eu ensino, você consegue eliminar esse fator e funciona muito bem. De toda forma, fazer o descarte às vezes é inevitável, porque a gente, vez ou outra, acaba tendo que alimentar o fermento mesmo se não for fazer pão. Essa frequência de alimentação tem que ser pelo menos uma vez a cada 15 dias. Então o fermento pode sim ficar 15 dias na geladeira sem alimentação, sem perder a qualidade. Mas se passou 15 dias e você não vai fazer pão, você tem que alimentar o fermento de novo e aí sim, aquele fermento que seria para o pão, você acaba tendo que descartar quando você for alimentar novamente. Esse descarte não precisa ser desperdício. Na verdade, tem algumas receitas que dá para fazer com eles, eu vou deixar aqui no card. E eu tenho inclusive um curso só com receitas de descarte de levain, dá para você fazer bolo, dá para você fazer cookie, brownie, um monte de coisa, eu vou deixar o link aqui na descrição. Como funciona o processo de alimentação? Tudo que você precisa é entender a quantidade de fermento que você usa e a proporção do fermento que você vai trabalhar. Mas isso, no fundo, é tema para outro vídeo. Eu vou te ensinar aqui a trabalhar com 3 proporções numa quantidade de fermento de 180 gramas, que é o suficiente para você ter uma isca e a quantidade de pão que você precisa. As proporções que eu vou explicar é 1, 1, 1, 1, 2, 2 e 1, 2, 3. William, o que é isso? 1, 1, 1, 2, 2 e 1, 2, 3. É uma parte de fermento, uma parte de água e uma parte de farinha. Ou então, uma parte de fermento, 2 partes de água, 3 partes de farinha. Ou então, uma parte de fermento, 2 partes de água, 2 partes de farinha. Não se preocupa com isso, eu vou explicar cada uma. Para você alimentar o fermento são sempre 4 etapas. A primeira etapa é a isca, a segunda etapa é a água, a terceira etapa é o fermento e a última é o acompanhamento. Para você fazer um fermento na proporção 1, 1, 1, tendo quantidade para fazer um pão, você vai precisar de 60 gramas de isca, que você vai pesar ali no seu pote. Você vai acrescentar 60 gramas de água e dissolve ali muito bem. E depois você vai colocar 60 gramas de farinha dentro desse mesmo pote. Mistura até ficar homogêneo, garanta que não tenha nenhuma parte seca. Esse fermento tem uma textura mais mole. E você vai abaixar ali tudo que ficar na lateral do pote, deixar ele o mais nivelado possível. Marca ali no pote e depois observe o crescimento. Se o seu fermento for na proporção 1, 2, 2, você vai fazer diferente. Você pode fazer 36 gramas de isca, depois acrescenta 72 gramas de água, depois acrescenta 72 gramas de farinha e você vai produzir os mesmos 180 gramas de fermento, que você vai deixar ali no canto e esperar ele crescer. Já se o seu fermento for na proporção 1, 2, 3, que é a proporção que eu indico para você, você vai alimentar 30 gramas de isca com 60 gramas de água e 90 gramas de farinha, totalizando novamente 180 gramas. Nos 3 casos, a gente vai alimentar e vai deixar o nosso fermento crescer.
E enquanto ele cresce, você precisa entender o que está acontecendo em cada etapa do crescimento para saber qual é o momento adequado para uso. Quando você alimenta o seu fermento e passa pelas 3 primeiras etapas, a 4ª etapa é o acompanhamento. No acompanhamento, nós vamos observar o crescimento do fermento e ele vai passar por algumas fases. A primeira fase acontece geralmente na primeira ou na segunda horas, é uma fase de lag. É uma fase que você quase não observa crescimento. Então aqui geralmente, a primeira até a segunda hora. Então vamos colocar aqui que fosse 2 horas. A partir daqui, ele entra na próxima etapa. A próxima etapa é o crescimento exponencial. Então ele começa a crescer bem rápido. Até ali por volta da 3ª, 4ª hora. Quando chega ali na 5ª hora, ele estabiliza. Então a gente tem essa fase, que é a chamada fase exponencial, aqui em vermelho. E depois a gente tem a fase estacionária. Depois da fase estacionária, o fermento começa a baixar. E aí entra o que a gente chama de fase de morte. Então a última fase é a fase de morte. Que acontece mais ou menos ali depois da 6ª hora. Esses tempos aqui eles podem variar bastante, tá? Porque depende da temperatura, depende da proporção de alimentação, mas é uma média. Nessa primeira etapa, você quase não observa crescimento no teu pote. Depois, ele começa a crescer bastante. Quando chega aqui no final, ele atinge aquele pico, que o fermento está lá em cima. E ele mantém aquele pico por algum tempo. Esse tempo, geralmente não é um tempo muito longo, é um tempo ali de 1 hora, às vezes 2 no máximo. E aí ele começa a baixar e começa a descer. Quando ele começa a descer, é porque os micro-organismos estão morrendo, não estão conseguindo mais se renovar na mesma quantidade que estava antes, porque já não tem mais a mesma quantidade de alimento disponível. Eles já consumiram o que tinha ali de nutriente naquela farinha. Nessa etapa que está aqui entre o final do crescimento exponencial e o começo da fase de morte, é a sua janela de uso. Essa é a janela que você tem para utilizar o fermento. Se você utilizar o fermento aqui, nessa etapa, e guardar ele na geladeira, essa fase estacionária, ela vai se estender por muito mais tempo, podendo durar até dias, porque você diminui a atividade e desacelera a fermentação. Então, quando você for realimentar o seu fermento, você vai conseguir pegar e começar com mais micro-organismos, ao invés de começar com menos. Isso tende a manter o teu fermento mais saudável. Se você espera ele abaixar e guarda na geladeira, você acaba tendo que renovar ele um pouco mais cedo, para evitar que ele comece já muito fraco quando você fizer a próxima alimentação. Em relação à acidez, quanto mais no começo, menos acidez. Ao longo do processo, a acidez vai sempre aumentando. Então, quanto mais tempo você espera para usar, mais ácido vai estar teu fermento. Se você pega ele aqui no começo da fase estacionária, no final da fase exponencial, ele vai ter uma acidez. Se você espera ele começar a baixar para usar, aqui, ó, observa, nesse ponto, ele ainda tem bastante atividade, porque ele ainda tem bastante micro-organismos aqui, um número bastante alto. Só que ele já está bem mais ácido e um pouco menos ativo. Também a textura vai estar diferente, ele vai estar mais mole. Se você pega ele aqui ou aqui, ele vai ter a mesma quantidade de micro-organismos. A diferença é que aqui vai ter menos acidez e aqui vai ter mais acidez. Aqui ele vai estar mais firme e aqui ele vai estar mais líquido. Então, o que acontece no teu fermento é isso. Acho que só essa explicação já valeu um like nesse vídeo, né? Pelo amor de Deus. E não se esquece de se inscrever aqui no canal para você aprender um pouco mais de teoria sobre fermentação natural.
Quando o seu fermento atingir o pico, você vai tirar a quantidade que você vai usar, que pode ser aí 120, 130, 140 gramas, dependendo da receita que você está fazendo. E o restante da isca, que vai sobrar ali pelo menos 30 gramas ou um pouco mais, você volta para dentro da geladeira. Então no esquema que eu faço 30, 60, 90, você tem até 150 gramas para usar e mais 30 gramas que voltam para a geladeira. William, mas eu vou guardar só 30 gramas de fermento na geladeira? Eu não preciso alimentar de novo antes de guardar? Não! Você vai guardar os 30 gramas que sobrou, ele vai sobreviver ali desde que ele esteja num pote adequado, tampado, e quando você for usar de novo, você vai alimentar mais uma vez, 30, 60, 90, vai usar 150 e vai guardar 30. Desse jeito você nunca precisará fazer descarte e não terá desperdício na sua cozinha.